que é verbo? Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo em que tratarei sobre o verbo. E para não perder o costume, já deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para começarmos bem mais este vídeo do canal, que é um aviso importante: falar de verbo é falar de muita coisa. Apenas um vídeo não vai resolver a situação. Portanto, esse vídeo é o primeiro da playlist de verbo, ok? Conceito de verbo. Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação, indicando um movimento que ela ocorre, é o verbo. Por exemplo, na frase "eu escrevo com rapidez", a palavra escrevo representa a ação. Uma ideia de estado também pode ser localizada no tempo por meio de um verbo. Por exemplo, na frase "os amigos estavam preocupados", a palavra estavam representa este estado. Às vezes, uma ação ocorrida num determinado tempo se constitui um fenômeno da natureza, expresso por um verbo. Por exemplo, na frase "naquela noite trovejou muito", a palavra trovejou representa este fenômeno da natureza. Verbo, portanto, é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza situados no tempo. Exemplos: a população toda correu para lá, com enxadas, foices e picaretas. A palavra correu é o verbo. Na frase "chovia muito durante a madrugada", a palavra chovia representa o verbo. Na frase "a palidez do dia é levemente azulada", neste caso, a palavra é representa o verbo. Além de expressar o tempo, o verbo expressa também as pessoas gramaticais. Por exemplo, na frase "a mãe cantou para o filho", cantou é o verbo, que está conjugado na terceira pessoa do singular. Já na frase "eu vendi minha bicicleta", a palavra vendi representa o verbo, que está conjugado na primeira pessoa do singular. E na frase "partiste no dia certo", partiste representa o verbo, está conjugado na segunda pessoa do singular. Há, porém, uma forma em que o verbo não se refere a nenhuma pessoa gramatical. Neste caso, ele é chamado de infinitivo impessoal. Conjugações do verbo. Na língua portuguesa, 3 vogais antecedem a letra R na terminação do infinitivo: A, E e I. Essas vogais caracterizam a conjugação do verbo. Os verbos estão, portanto, agrupados em 3 conjugações. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Por exemplo, cantar, amar, sonhar. Já na segunda conjugação, os verbos terminados em er, como vender, chover, sofrer. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir, como partir, sorrir e abrir, por exemplo. Observações: o verbo pôr, assim como seus derivados, compor, repor, depor, etc., pertencem à segunda conjugação, porque na sua forma antiga, a terminação era er, como em poer. A vogal E, apesar de haver desaparecido definitivamente do português, revela-se em algumas formas do verbo, como em põe, pões, põem, etc. O verbo é constituído por 3 partes: radical, vogal temática e desinências. Por exemplo, na palavra venderia, vende é o radical, e é a vogal temática, e uria é desinência. O radical é a parte comum do verbo. A vogal temática liga o radical à desinência, indicando a conjugação a que o verbo pertence, que neste caso é de segunda conjugação. A desinência indica as flexões de número e pessoa, e de modo e tempo dos verbos. Para entender mais sobre verbos, aguarde o próximo vídeo. Mas não esqueça de deixar o seu like, mandar um comentário pra gente e compartilhar o vídeo com seus amigos e até com seus alunos.